É no âmbito desse procedimento e dos seus desdobramentos que o X foi multado, censurado e bloqueado, assim como seus usuários. Hoje, o inquérito das fake news é uma criança de 5 anos que já anda, já fala e é bilíngue, inclusive. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para mais um conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, porque assim você ajuda o nosso trabalho e a plataforma entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. É isso aí, vamos lá. Na semana passada, o ministro Nunes Marques ele foi escolhido por votação para poder receber as ações protocoladas pelo Novo e pela OAB, no que tange ao bloqueio do X, e a multa cobrada lá. Então, diante das decisões de Nunes Marques, o que aparece é algo que talvez seja uma divisão, entre os membros da corte, porque a gente não sabe quais são os que estão contra Moraes nesse sentido, nesse sentido de decisão de bloqueio do X, e quais são os que não estão contra Moraes. Pelo menos na primeira turma, aqueles 5 votaram a favor da decisão de Moraes, o que já revela muita coisa. Entretanto, a gente não sabe como votam os outros 6, certo? Então a gente vai ver o que a CNN está apontando. Eu queria também apresentar a opinião do Caio Coppola sobre essa decisão de Nunes Marques em levar ao plenário e levar para a PGR e para a AGU. Bora ver o que o Caio tem para falar também. O Novo fez essa provocação, vou chamar de provocação, fez uma provocação, a Ordem dos Advogados também. E quando Nunes Marques diz que, primeiro pediu que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da União prestem informações sobre a suspensão da plataforma do X, Basília, o que acabou gerando um alvoroço ainda maior, tá? Eu até peguei a matéria que nós expusemos, só para a gente relembrar, tá? A frase de Nunes Marques. O ministro disse aqui, que o bloqueio do X é sensível e com repercussão social. Por isso, o magistrado acha pertinente submeter o caso ao plenário da corte. Qual é o clima disso neste momento, Basília? Que o ministro mostrou que sessões virtuais, no plenário virtual, não são capazes, não permitem que a fala, que é a indisposição, a divergência entre os ministros. Bom, se tratando de um órgão colegiado, Elisa, querer não é poder. Não basta um ministro querer, se não houver a unidade, o consenso de outros, ou pelo menos da maioria de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes decide retirar o X do ar, ele não fez isso sozinho, ainda que seja uma decisão tecnicamente monocrática. Ele consultou, ele conversou com outros ministros da corte. As pessoas ali dentro sabiam da magnitude desta decisão. O Alexandre ele é o relator da questão, então vira o alvo preferencial de todas as críticas e avaliações sobre o mesmo. Depois, essa decisão, sem surpresas, foi confirmada pela unanimidade da turma ali no Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do STF. Então, ele não fez isso jogando para o alto, achando que poderia ter o seu entendimento revertido pelo STF. Há esse sentimento de união, ainda que não seja de todos os ministros, pela decisão de Alexandre de Moraes. Só que aí o voto, essa decisão específica do Nunes Marques sobre as outras ações que entraram depois, expôs que há uma divisão, que tem ministro dentro do STF que não concordou com o entendimento de Moraes e está buscando, seja pelo constrangimento ou jogar para a torcida, uma forma de levar esse caso para o plenário do STF. Então, voltando à frase do início, querer não é poder. O Nunes Marques só conseguiria isso se ele tivesse um número ali mínimo de ministros concordando com ele, para que esse caso fosse para o STF, para o plenário. Aí eu estou falando de articulação muito mais política do que na letra da lei, porque a gente falou isso até quando saiu a decisão do Nunes Marques. Em via de regra, DPFs não derrubam decisões de turmas e não tem por que o caso ir para plenário. Eles entenderam, há um motivo descrito no próprio regimento da Casa. Para bom entendedor,
esse voto do ministro falando, acho pertinente que vá para o plenário, é muito provocativo. Ele está expondo essa insatisfação dentro da corte com que uma maioria formada pró-Alexandre de Moraes entende que não precisa abrir para plenário. Autores das ações, como o Novo, a OAB, acham que seria um pulo do gato levar esse caso para o plenário do STF, porque aí ministros que até agora não foram ouvidos na condição de julgadores desta questão teriam sim voz e vez. Talvez não maioria, mas poderiam expor de maneira ainda mais acentuada a sua divergência em relação ao ministro Moraes. Uma história do que não vai acontecer, né? Saudações à nossa audiência. Bom, triste de quem defende a liberdade, a ordem e a justiça e viu com bons olhos a decisão, ou melhor, a indecisão do Dr. Cássio Nunes Marques, que vem se revelando aí uma valiosa engrenagem para o sistema. Vamos às personagens envolvidas, começando pelo próprio ministro. Nunes Marques foi alçado ao STF por intermediação, ou pelo menos sob o beneplácito dos senhores Gilmar Mendes e Dias Toffoli, em negociação com o ex-presidente da República e o ex-presidente do Senado. Para refrescar a memória aqui do telespectador, eu sugiro a leitura da matéria da CNN Brasil de 3 de outubro de 2020. Aspas, Cássio Nunes encontra Bolsonaro e Alcolumbre na casa de Toffoli. A reunião aconteceu na casa de Toffoli, no Lago Norte, em Brasília. Essa reportagem ela é ilustrada pela imagem de um caloroso abraço de tamanduá entre Toffoli e Bolsonaro. Toffoli, à época presidente do tribunal, é o idealizador do famigerado inquérito das fake news, um procedimento por 2 vezes considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, que apontou a subversão do sistema acusatório e a violação do devido processo legal, do juiz natural e imparcial, da vedação à censura, entre tantas outras ofensas à lei maior. É no âmbito desse procedimento e dos seus desdobramentos que o X foi multado, censurado e bloqueado, assim como seus usuários. Hoje, o inquérito das fake news é uma criança de 5 anos que já anda, já fala e é bilíngue, inclusive. Mas o que ensejou o parto a fórceps dessa peça teratológica foi a censura a uma matéria da revista Cruzoé intitulada O Amigo do Meu Pai. Uma reportagem que, por algum motivo, melindrou o ministro Toffoli. Mas vamos voltar aqui à ação pela inconstitucionalidade do bloqueio do X. Nunes Marques fez lá o seu teatro em linguagem propositalmente vaga e ambígua, insinuando que ele poderá submeter essa ação sobre o X a plenário, mas somente após as manifestações da nova Procuradoria-Geral da República e da nova Advocacia-Geral da União, ambas indicadas pelo senhor Lula da Silva, que sempre foi um apoiador, um grande apoiador do inquérito das fake news e da censura às redes sociais. Então vamos lá. Quem que é o atual PGR? É o Dr. Paulo Gonet, um nome escolhido fora da lista tríplice, que quando atuava no Tribunal Superior Eleitoral, defendeu dupla condenação para tornar Bolsonaro inelegível. E quem é o atual AGU? É o Dr. Jorge Messias, um homem de confiança do lulopetismo que ficou nacionalmente conhecido como Bessias, o portador do termo de posse em caso de necessidade, que deveria livrar Lula da prisão por meio do foro privilegiado. Então, telespectador, vamos recapitular aqui comigo. O ministro Cássio Nunes Marques, relator sorteado, tem uma dívida de gratidão com o criador do inquérito das fake news e é no âmbito desse inquérito que o bloqueio do X foi determinado, calando com uma só canetada do senhor Alexandre de Moraes mais de 20 milhões de vozes, até confirmação pela primeira turma. A jurisprudência do tribunal é pacífica, o Dr. Zé Eduardo vai falar isso em detalhes, porque é um especialista. Não cabe esse tipo de ação para esse tipo de decisão. E Nunes Marques sabe disso. Ele já saiu da festona naquele iate de luxo na Grécia, sabendo disso. Mas ele tem que acenar para a base eleitoral do ex-presidente que o indicou. Por isso, Nunes Marques sinaliza para o plenário, mantém a controvérsia aí em aberto, ganha tempo e chama para a mesa a PGR e a AGU indicadas pelo Lula, já sabendo qual vai ser o parecer. Na verdade, pessoal,
Na prática, o Nunes Marques está colaborando para que a blindagem jurídica, ou melhor, a blindagem pseudo-jurídica do ministro Alexandre de Moraes fique ainda mais espessa e revestida de maior oficialidade. Esse é, na minha opinião, o recado velado de Nunes Marques à sociedade, principalmente aos seus próprios colegas. O que ele quer dizer? Aguardemos o 7 de setembro e voltemos mais fortes, unidos em defesa de um dos nossos. Então, vamos lá, meu prognóstico. Haverá arquivamento da questão principal relacionada ao banimento do X e, por cálculo político instigado pela OAB, sinalizado na divergência do ministro Fux, haverá um recuo sobre a imposição daquela multa esdrúxula a terceiros, que está entre os maiores absurdos da história jurídica nacional. Quem acha que tudo isso é muito normal, pode ficar em casa aí criticando os manifestantes no Twitter. Desculpa, em qualquer outra rede social que ainda não tenha sido banida pelo STF. Diga aí nos comentários o que é que você acha dessa decisão de trazer ao plenário, porque ele também poderia ter tomado a decisão imediatamente sem precisar levar ao plenário. Me conta aí nos comentários o que é que você acha. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar. Forte abraço, fique com Deus.